Estimados irmãos, que a paz de nosso Divino Mestre esteja em todos nós aqui presentes, fazendo de cada coração um ninho de amor às criaturas. Foi-nos solicitado refletir hoje sobre o tema A Vingança, item 9 do capítulo 12 de nosso Evangelho segundo o Espiritismo, cuja temática central é Amai os vossos inimigos. O tema A Vingança nos vem sob a forma de instrução do espírito Júlio Olivier, ditado em Paris no ano de 1862. Inicialmente, recuemos no tempo e vamos encontrar 9 séculos antes de Cristo, o rei Salomão, que foi o terceiro rei de Israel e que governou aproximadamente entre 971 e 931 antes de Cristo, dizer do alto de sua sabedoria: não digas, darei mal por mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. O recado do rei Salomão é objetivo: não te vingues. Aguarda pelo Senhor, aguardemos por Deus, porque a justiça se fará. Jesus, por seu turno, 9 séculos depois de Salomão, afirmaria com inexcedível sabedoria: eu, porém, digo-vos que não resistais ao que vos fizer mal. Mas se alguém te ferir na tua face direita, oferece-lhe também a outra. Precisamos observar que a forma pela qual Jesus falava não pode ser tomada ao pé da letra, mas precisamos extrair da letra o seu sentido maior. É fato que vem de tempos imemoriais a certeza de que a vingança, além de ser uma grave imperfeição, acarreta poderosos e irreversíveis danos quando praticada. O espírito Júlio Olivier inicia sua instrução asseverando: a vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros, que tendem a desaparecer entre os homens. Então, de imediato, nós observamos que um dia a vingança se extinguirá, alentando-nos, então, a possibilidade de chegarmos, finalmente, ao tão desejado mundo de regeneração, com a eliminação de outras tantas imperfeições tão importantes quanto a vingança. E Olivier continua dizendo: é, como o duelo, um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens, sob cujos guantes se debatia a humanidade no começo da era cristã. Razão porque a vingança constitui indício do estado de atraso dos homens que a ela se dão e dos espíritos que ainda as inspirem. Então, Olivier já assinala para a gente que, além dela ser um dos derradeiros vestígios dos hábitos selvagens, elas são indicativo, ou ela é indicativa, de um estado de atraso moral do homem, como também de atraso moral dos espíritos que as inspirem.
que as sugestionem para os homens. Então, a vingança inspirada por espíritos de grande e atroz moral acontece quando nos afastamos das leis de Deus e abrimos campo vibratório às influências malfazejas de nossos irmãozinhos que ainda perambulam nas avenidas da maldade, resguardados na erraticidade e dela, ou a partir dela, imprimindo suas nefastas influências. Mas é fato que para eles atuarem nós precisamos sintonizá-los, abrir o nosso campo vibratório para a ação deles. A vingança, juntamente com seus irmãos, o rancor, o ódio e o ciúme, é filha do orgulho. Sim, a vingança é filha do orgulho. O orgulhoso se vinga porque não aceita o revés. A vingança é o meio de que se serve os espíritos das trevas para atrair a si aqueles que receiam lhes escapem. É o mais infalível instrumento de perdição posto nas mãos dos homens pelos inimigos espirituais que se encarniçam na decadência moral do homem. Estes espíritos malfazejos fazem de tudo, a partir do orgulho humano, para prender o homem nessa teia difícil, que é a vontade da vingança. E Júlio Olivier manda um recado direto aos espíritas. Ele diz: portanto, meus amigos, nunca esse sentimento deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e proclame espírita. Então ele usa um advérbio de tempo poderoso, dizendo nunca. Se a vingança não é desejável para o cristão, para os seres humanos de uma forma geral, muito mais especialmente para os espíritas. E Olivier diz ainda: vingar-se é, bem o sabeis, tão contrário àquela prescrição do Cristo, que disse: perdoai aos vossos inimigos. Que aquele que se nega a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. Interessante que ele afirma categoricamente que diante de uma ofensa, a conduta correta é a do perdão. Mas se porventura a criatura não perdoar, ela não é nem espírita e muito menos cristã. E ele diz ainda: a vingança é uma inspiração tanto mais funesta quando tem por companheiras assíduas a falsidade e a baixeza. Então Olivier já agrega mais dois elementos neste elemento terrível que é a vingança, que é a falsidade e a baixeza. Porque é fato que estas duas baixas qualidades, ou qualidades inadequadas, têm que adornar a ideia da vingança. Porque quem se vinga normalmente age com falsidade. E o seu espírito, esse espírito ainda está no estado bastante primário, primitivo. Por isso é que o espírito protetor Pierre Angel
transmitiu em uma reunião da Sociedade Espírita de Paris uma mensagem que está publicada na Revista Espírita de agosto de 1862, dizendo: há na vingança algo de ímpio e degradante para o espírito. A vingança não é compatível com a perfeição. Então, a vingança nos afasta da evolução para o bem, nos afasta do progresso espiritual. Ela atrasa a nossa evolução. E como diz o Pierre Andi, ela é degradante para o espírito. Ela degrada, ela corrói a moralidade do espírito. Mas nós devemos ainda considerar que a vingança traz em si mesma características terríveis e funestas. Em primeiro lugar, porque ela é covarde. E foi por essa razão que o instrutor Olivier afirmou que ela esconde-se do outro, espreitando-o de contínuo, prepara-lhe odiosas armadilhas e, sendo propícia à ocasião, derrama-lhe no copo o veneno. Então há todo um planejamento, há toda uma estratégia de preparação do ato da vingança. E é preciso então seduzir a criatura para que ela possa, bebendo deste copo de veneno que é a própria vingança, deixar-se penetrar por essa ideia e realizá-la. Ela se potencializa toda vez que o seu objeto de ação lhe inflame a paixão, a cólera e o ódio, que são 3 elementos essenciais para que o ato da vingança aconteça. A vingança, além de covarde, ela é hipócrita. Quando não pode destruir aquele que a inspira, detona-lhe a moralidade, com instigação pérfida, a partir de comentários desairosos sobre o desafeto. Ou seja, quando alguém quer se vingar de alguém, já que não pode destruir a criatura, começa a denegrir a sua imagem, detonando o aspecto moral e fazendo comentários torpes, baixos, comentários vis, desairosos, como diz Olivier. E nunca nós tivemos tanto apreciado ou assistido, melhor dizendo, esta situação dolorosa da vingança como nos tempos atuais. Veja-se nas disputas políticas. Quanto de vingança há nas criaturas? Os que perdem querendo se vingar dos que ganham. E nesse momento, diz o Olivier, suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas a todos os ventos, se vão avolumando pelo caminho. Sim, porque aqueles comentários desairosos, desabonadores, as mentiras pérfidas que se espalham sobre a criatura, vão passando de boca em boca e hoje vão correndo através das redes sociais e vão se avolumando. E aí Olivier diz, em consequência, quando o perseguido se apresenta nos lugares por onde passou o sopro do perseguidor, espanta-se de dar com semblantes frios, em vez de fisionomias amigas e benevolentes que outrora o acolhiam.
Então, o sujeito que está sendo difamado, quando ele encontra determinadas pessoas, pessoas amigas suas, ele surpreende-se com a atitude fria e distante dessas pessoas que já foram envenenadas pelo difamador, que está no processo malévolo de vingança. E a criatura fica estupefata, sem saber o que está acontecendo. Mal sabe ela que o seu desafeto já passou por aquelas pessoas, insuflando-lhes todos os venenos possíveis em relação à moralidade do desafeto. E Olivier diz ainda: fica estupefato quando as mãos que se lhe estendiam agora se recusam a apertar as suas. O veneno é tão grande, a difamação é tão poderosa, que os amigos não querem nem cumprimentar o ser, a criatura que está sendo difamada, através do sórdido processo de vingança. Continua Olivier: enfim, sente-se aniquilado ao verificar que os seus mais caros amigos e parentes se afastam e o evitam. Então começa a acontecer um processo de isolamento da criatura. Todo mundo começa a afastar-se dela. Essa é talvez a forma mais comum de atos vingativos entre os humanos. Uma forma maledicente, normalmente inspirada por espíritos malfazejos e que desborda como consequência do orgulho daquela criatura que não aceita um revés. Eu acho que é por essa razão que o benfeitor espiritual adverte, dizendo: o covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpado do que o que enfrenta o inimigo e o insulta em plena face. Então ele está de novo trazendo a questão da covardia. E agora está dizendo que esse covarde é muito mais culpado do que aquele que tem coragem de enfrentar o desafeto e dizer na cara dele as coisas que pretende. Dizer da sua mágoa, da sua tristeza, da sua chateação, da sua raiva. Mas é fato também que entre algumas criaturas reina a ideia de que Deus pode vingar-se do homem pecador que infringe suas leis com a violência. A gente sabe que muitas pessoas às vezes imaginam-se objeto da vingança divina, o que é absolutamente negado. Como é que um pai de amor e bondade se vingaria de seu filho? A esse propósito, o célebre Pascal, Blaise Pascal, em espírito, transmitiu uma portentosa mensagem a esse respeito na cidade de Lyon e que se encontra publicada na Revista Espírita de maio de 1865. Disse Pascal: como quereis que Deus, participando de vossas fraquezas, se deixe tomar por um sentimento irascível e fira por vingança um pecador chamado ao arrependimento? Então, Pascal já empareda todos nós, dizendo: olha, como é que vocês vão admitir que um pai que sabe que o filho já está com o pé na estrada do arrependimento
que este pai vai vingar-se desse filho, vai se deixar tomar por um sentimento irascível. E ele diz ainda: crer na cólera divina é um orgulho da humanidade, que se imagina pesar bastante na balança divina. Em bom português, ele está dizendo que aquele que assim pensa está se achando a última Coca-Cola do deserto. Está se achando extremamente importante. Tão importante que Deus é capaz de aborrecer-se com ele. E ele diz ainda: se a planta do vosso jardim não se desenvolve a contento, ireis encolerizar-vos e vos vingar dela. Então ele faz uma pergunta trazendo um assunto prático. Você tem lá uma plantinha, a sua plantinha não está se desenvolvendo do jeito que você gostaria. Você vai ficar encolerizado e vai se vingar da planta? O próprio Pascal diz: não. Se puderdes, a soerguereis, a apoiá-la-eis em estacas, e, se necessário, a transplantareis, mas não vos vingareis. E aí ele arremata dizendo: assim faz Deus. Então Deus sempre está nos oferecendo a oportunidade da reparação. Ele está sempre nos escorando para que a gente tenha força e consiga reparar e nunca transitar no campo da vingança. A veneranda Meimei, no capítulo 14, intitulado Ensinamento Vivo, da sua obra mediúnica com Chico Xavier, intitulada Deus Aguarda, afirma com sabedoria: nunca te vingues, guarda a paciência e desculpa sempre. O aconselhamento da benfeitora, embora curto, sintético, guarda lições preciosas e vem de um relato deveras emocionante. É um capítulo que merece ser lido, e este livro está disponível na internet, no formato PDF, gratuitamente. Então essas lições preciosas que vêm desse relato emocionante é exatamente sobre a consequência imediata de um ato de vingança, confirmando a lei de causa e efeito em tempo recorde. E nesta frase que eu escolhi do relato de Meimei, observe que ela inicia com um advérbio de tempo poderoso, dizendo nunca. Ou seja, em nenhuma circunstância, em nenhum momento, em nenhum tempo. Portanto, não há exceção a essa regra de não vingar. Nunca te vingues. Em segundo lugar, porque nesta frase, apesar de curta, sintética, ela aponta a virtude essencial diante da ofensa, diante da agressão, que é a paciência. Ela diz: guarda a paciência. A paciência é filha da bondade, irmã da benevolência, irmã da indulgência, que, associando-se ao perdão, forma a trilogia indivisível da caridade, segundo pensava Jesus. Guarda a paciência. O Chico, quando era ofendido, ele recomendava para qualquer um que sofresse uma ofensa colocar de imediato um gole de água na boca e ficar orando, e só deglutisse a água quando tivesse absoluta certeza que não iria revidar. Porque, claro, enquanto a água estivesse na cavidade bucal, a criatura não podia falar, porque se o fizesse, se molharia toda.
Então era uma estratégia inteligente, essa do Chico. Porque era a oportunidade de desenvolver a virtude da paciência. Se Meimei aconselha a guardar a paciência, portanto, uma conduta digna daquele que se diz cristão, que se diz espírita, ela aponta ainda uma outra ferramenta muito importante. Desculpa sempre, diz ela. Um verbo que indica uma ação eminentemente cristã, desculpar. Secundada por outro advérbio de tempo de grande importância, sempre. Portanto, não há regime de exceção. Então a gente percebe dois extremos temporais numa única frase: nunca e sempre. Nunca se vingar, sempre perdoar. Por essa razão é que o grande e saudoso Chico Xavier, lá no capítulo 346 de sua obra, O Evangelho de Chico Xavier, escrito por ele mesmo, afirmou: não revidemos qualquer ofensa, qualquer agressão. O tempo passa. Todos estamos na Terra para aprender. Aprender com os nossos erros. O que façamos de mal a alguém é sentença lavrada contra nós mesmos. É no final deste aconselhamento de Chico que está a grande lição. O que façamos de mal a alguém é sentença lavrada contra nós mesmos. E a vingança é algo de mal, inadequado, atrasará o nosso desenvolvimento espiritual, o nosso progresso, a nossa evolução. Esta frase de Chico, eu diria que é melhor impossível. Ela sintetiza bem a nossa compreensão sobre esse tema extremamente importante, que é o da vingança. Afastemo-nos sempre dessa perigosa tentação. Agradecendo o carinho da sua atenção, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.